Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Neil Walsh, Conversando com Deus. E nesse livro ele aborda temas como, principalmente temas comuns a todos, concentrando-se nos desafios e nas oportunidades que a vida nos oferece e responde a muitas das perguntas que já fizemos sobre vida e amor, guerra e paz, objetivo e propósito, pessoas e relacionamentos, bem e mal, o caminho para Deus e o caminho para o inferno. Então, aqui isso está escrito na orelha do livro, e aqui nós estamos no terceiro capítulo desse livro, em que Deus falou assim, então, ele vai responder tudo, e ele disse então, depois que ele já tinha falado de temas gerais assim, ele disse para o Neil Walsh: você tem perguntas? Então coloca, faz todas. E ele aqui no início desse capítulo, o Neil Walsh, ele colocou 13 perguntas. Deus ainda está na resposta da primeira, que está se alongando bastante, porque cada vez que Deus diz uma coisa, Neil Walsh pergunta mais para estar entendendo. Porque, como ele disse, esse diálogo que ele teve com Deus pode transformar a nossa vida, e ele fez para a gente, depois que ele entendeu que deveria ser transformado nesse livro, que já vendeu milhões de exemplares e já foi traduzido para mais de 30 idiomas. Aqui nessa parte do livro, no último capítulo, nós estamos na parte em que Deus estava explicando a ele como é que a alma se sobrepõe à mente e ao corpo no momento, especialmente nas decisões, nas tomadas de decisões, especialmente ali no momento da morte, quando a mente pode até, guiada pelo ego, decidir que vai resistir, e o corpo também. Mas ele diz que se a alma não entender que isso vai ajudá-la a continuar a evoluir, que é o único objetivo dela, então ela realmente não continua. Ela pode até continuar se ela entender que ainda há como evoluir através desse corpo mesmo. Senão, é certo que, porque ele diz, por que uma pessoa então fica ali fazendo das tripas coração, rezando, pedindo e resiste, mas 6 semanas depois ele morre. Ele diz, Deus disse, é porque ele já fez o que ele tinha que fazer naquele momento, ele mudou de ideia porque a alma disse, deu, não chega por hoje. E também ele disse que o melhor que a gente pode fazer para uma pessoa, um ente querido que esteja ali no momento da morte, da transição, da passagem, é deixá-lo livre e não pedir para ele se segurar. E aí, no último vídeo, terminou dessa forma: se há um pensamento que contradiz o seu, você o ridiculariza. Se há uma ideia diferente da sua, você a rejeita. Você comete um erro porque cria apenas metade de um universo e não consegue ao menos entender a sua metade quando rejeita imediatamente a outra. E aí depois Deus começou a falar disso de nós nos julgarmos a nós mesmos e não aceitar que o outro lado faz parte do todo, que enquanto a gente está achando, a gente está rejeitando alguma coisa, isso é certo, eu rejeito aquele outro, nós só estamos... a gente só está vivendo a metade, nós só somos metade, porque na verdade nós somos o todo, nós estamos todos ligados, como o conto do Sutratma ali do colar de pérolas mostra. Eu fiz no primeiro vídeo dessa série, desse livro, eu deixo aqui toda a série se você quiser ver. E aí ele termina dizendo, então se a gente não consegue ao menos entender a nossa metade, a gente não consegue nem mesmo entender a nossa metade quando a gente rejeita imediatamente a outra. Então, para iniciar isso, a gente não entende nada. Ele disse, essa é uma tarefa difícil que se prolonga por muitas vidas porque você tende a julgar, a considerar uma atitude certa ou errada ou insuficiente, em vez de bem dizer o que não escolhe, e tenta destruir o que não escolhe e não fazem ideia do que é isso, não consegue nem entender quando a gente destrói até aquilo que a gente não escolheu porque está errado. Então, se a gente não aceita essa outra metade, que é a negativa, que a gente acredita que seja negativa, então a gente não consegue, para iniciar, nem mesmo entender aquela metade que a gente aceitou. E aí vamos ver como é que o Neil Walsh continua. Tudo isso é muito profundo e eu lhe agradeço por me dizer essas verdades que alguém jamais me disse antes. Pelo menos não com tanta simplicidade. E eu estou tentando compreender, realmente estou, eu também.
Mas às vezes isso é difícil. Por exemplo, o Senhor parece estar dizendo que deveríamos amar o errado para podermos conhecer o certo. E essas duas palavras, errado e certo, estão entre aspas. Quer dizer que devemos, por assim dizer, aceitar o demônio? Olha aí, olha como o New Wash é legal, né, nas perguntas dele, né? Exatamente aquilo que a gente estava pensando. Mas como? Que é isso? Como que eu vou aceitar o errado? O errado é o demônio. Então tem alguma coisa errada aí nessa resposta de Deus. Vamos ver o que Deus vai responder. De que outra forma você poderia purificá-lo? É claro que um demônio não existe de verdade, mas eu lhe respondo na linguagem que você escolheu. Então aqui eu cito também ali o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, em que ele deixa claro ali, esses dois livros são bem parecidos. Ali é uma entrevista com o diabo, aqui é Deus respondendo as perguntas, mas como o Napoleão Hill diz ali naquele livro, depois a gente lê aquele livro, apesar desse título, se a gente ousar lê-lo, Mais Esperto que o Diabo, a gente vai entender muito mais de Deus. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. E aí ele dizendo aqui, Deus dizendo também, porque lá ele deixa claro que o demônio não existe. E aqui Deus dizendo também, não existe de verdade. Mas eu lhe respondo na linguagem que você escolheu. Já que você escolheu dizer que, então se a gente aceita o errado, a gente vai aceitar o demônio, vamos responder nessa linguagem. A purificação é o processo de aceitar tudo e depois escolher o melhor. Você compreende isso? Não pode escolher ser Deus se não há outra opção para escolher. Olha que interessante. Então, aquela historinha que ele trouxe nas páginas anteriores, da estrelinha que estava lá, ela era apenas luz. Mas como que ela podia ser luz inteira, entender o que é ser luz, se ela não sabe que a escuridão, ela não sabe o que é tá apagada então ali na escuridão, não conhece a escuridão. É por isso que ela veio para onde tem luz e sombras, para ela se entender, porque na luz total ela nem se vê. Uma vela acesa no meio-dia, embaixo de um sol de meio-dia, não faz nenhuma diferença, à meia-noite faz total. Espere, o Senhor disse algo sobre escolher ser Deus? Diz o New Wash. O sentimento mais nobre é o amor perfeito, não é? Responde Deus. Sim, eu diria que sim. E você conhece uma definição melhor de Deus? E o New Wash diz, não. Então, aqui o Deus dizendo, você tem que saber qual é o outro lado para poder escolher ser Deus. Ou seja, você tem que experienciar a sombra para poder ter certeza que você vai ser inteiro, que você é inteiro na luz. E aí ele diz, o sentimento mais nobre é o amor perfeito, não é? Quando o New Wash diz a ele, o Senhor disse algo como escolher ser Deus, aí o New Wash diz sim. E você conhece uma definição melhor de Deus? Então, é o sentimento mais nobre, o amor perfeito é Deus. Se a gente escolhe, então, estar manifestando esse sentimento mais nobre, esse amor perfeito, então a gente consegue isso entendendo o outro lado. É isso que eu estou entendendo. Bem, sua alma busca o sentimento mais nobre, tenta experimentar ser o amor perfeito. Ela é o amor perfeito e sabe disso. No entanto, deseja mais do que saber, deseja sê-lo na experiência dela. É claro que você está tentando ser Deus. Acha que estava destinado a ser menos? Eu não sei, não tenho certeza. Acho que nunca pensei dessa forma. Isso parece uma blasfêmia, responde o New Wash. O curioso é que você não considera uma blasfêmia tentar ser como o demônio, responde Deus. Olha que interessante, então, se a gente vai tentar dizer que é possível tentar ser como Deus, é uma blasfêmia. Mas tentar ser como o demônio, tudo bem. Espera um minuto, quem está tentando ser como o demônio? Você está, todos vocês estão, é Deus respondendo. Até mesmo criaram religiões que lhes dizem que nasceram com pecado, que são pecadores desde o nascimento. Olha, Deus conhece bem as religiões. Para convencê-los de sua própria perversidade. Porém, se eu lhes digo que nasceram de Deus, que desde o nascimento são deuses e deusas, amor puro, vocês não acreditam. Mas isso por experiência própria. Na minha religião, a gente nasce pecador.
Jesus Cristo teve que vir para lavar os nossos pecados e passar a mão na nossa cabeça. Aquele que entender vai para o céu, o que não entender vai para o inferno. Então, aquele dizendo que é mais fácil aceitar isso e acreditar que Deus é simplesmente vingativo, que vai separar mesmo o bom do mal, e do que entender que é possível ser como Deus, mas para isso a gente tem que ser o amor perfeito. Vocês passaram todas as suas vidas se convencendo de que são maus. Não só são maus, como os seus desejos são nocivos. Sexo, dinheiro, poder, ter muito de qualquer coisa. Algumas das suas religiões até mesmo os fazem acreditar que a dança, a música e a celebração da vida são nocivas. Logo, vocês concordarão que rir e amar é nocivo. E eu lembrando que eu li um comentário em um vídeo que eu vi exatamente hoje. E a pessoa disse, tal dia foi o meu aniversário. Eu comemorei sozinha porque a minha família é da religião tal e não se comemora o aniversário. E aí eu lembro que eu liguei para uma pessoa também querida uma vez para felicitar e brinquei. E aí a festa como que é? E ela disse, não, a gente não festeja. Então aqui Deus dizendo, a música e a celebração da vida são nocivas. Algumas religiões ensinam isso. Logo vocês concordarão que rir e amar é nocivo. Não, meu amigo, você pode não ter certeza de muitas coisas, mas de uma tem. É mal e quase tudo que deseja é nocivo. Tendo feito esse julgamento de si mesmo, decidiu que tem de melhorar. Está bem, mas preste atenção. De qualquer maneira, o destino é o mesmo. Só que há um modo mais rápido, um caminho mais curto para chegar lá. E aí Deus dizendo, a gente pode ser assim que nem o Guimarães Rosa diz ali, a gente não sabe de nada, mas a gente desconfia que a gente é mal. Depois de tudo isso, a gente entrou mesmo, pegou esse pacote desses dogmas, não pode rir, não pode ser feliz, não pode ser tudo, o que é isso, está rindo demais, espalhafatoso, não pode, nada disso, não pode, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, engorda. Então, desse jeito, a gente desconfia que é porque a gente é muito mal, a gente é muito ruim mesmo. E Deus aqui mostrando, não, vocês não são, vocês são imagem e semelhança minha. Então, se a gente é ruim, Deus também é. E aí ele diz, só que há um modo mais rápido, um caminho mais curto para chegar lá. E aí o Neil Walsh pergunta, qual é? A aceitação imediata de quem é o que você é. E a demonstração disso. Foi o que Jesus fez. Esse é o caminho de Buda, de Krishna e de todos os mestres que surgiram no planeta, responde Deus. E todos os mestres transmitiram a mesma mensagem. Você é o que eu sou, pode fazer o que eu faço e muito mais. E aí então Deus explicando aqui para o Neil Walsh, como é que a gente chega nesse caminho mais fácil, que ele diz, você pode não ter certeza de muitas coisas, mas de uma você tem, que você é mau e quase tudo que você deseja é nocivo. E tendo feito esse julgamento de si mesmo, decidiu que tem que melhorar. E como é? Qual é o caminho mais rápido para se melhorar? Aí o Neil Walsh pergunta e ele dá os exemplos. Olha, um exemplo, Jesus Cristo fez isso. Buda, Krishna, e Jesus Cristo não disse que ele é a verdade, o caminho e a vida, que só se volta ao Pai através dele, ou seja, ele mostrou do berço ao Calvário como é que faz, como é que fazia, o que ele mostrou, como é o amor perfeito, não é? Na hora que os algozes estavam ali, no momento crucial mesmo, o momento mais difícil, eu acredito, para ele, o que ele disse? Condena esses todos que estão me fazendo isso, e ele disse, Pai, perdoai-o, eles não sabem o que fazem. Então, eu acredito que o exemplo maior está aí, seguir o que Jesus Cristo disse. E aí ele disse, todos os mestres transmitiram a mesma mensagem. Você é o que eu sou, pode fazer o que eu faço e muito mais. Mas como ele já disse ali anteriormente, a gente pode até entender isso, mas fica difícil a gente entender que a gente pode fazer que nós somos imagem e semelhança de Deus na hora da criação, porque se a gente entende que nós somos exatamente como Deus e Deus é que cria tudo, a gente tem que entender que somos nós que criamos a nossa realidade, que se ela não está boa,
não tem ninguém mais a culpar, entre aspas, do que nós mesmos. E aí ele diz que os mestres vieram e transmitiram essa mensagem, que vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas você não ouviu. Em vez disso, escolheu o caminho bem mais difícil de quem se julga mal, o demônio. Você diz que é difícil seguir o caminho de Cristo e os ensinamentos de Buda, ter a capacidade mental de Krishna, ser um mestre. Mas eu lhe digo que é muito mais difícil negar do que aceitar quem você é. Olha aqui, Deus dando o segredinho aqui. Acho que isso dá para entender tudo e para mudar tudo. Pegar o caminho mais curto, para melhorar, como ele disse ali atrás. Então, a gente acha que é super difícil seguir o caminho mostrado por Cristo, por Buda, por Krishna, ser um mestre. Porém, ele está dizendo, é mais difícil ainda esse que a gente escolheu, de achar que nós somos errados, nos julgar e achar que nós somos o demônio, que de acordo com ele deixou claro que não existe. O demônio, ele é apenas o lado escuro da força. Ali no livro, no filme Guerra nas Estrelas, fica tão claro isso, tão claro, aquele o Jedi, o mais iluminado, assim que ele confundiu amor com apego e resolveu, porque Deus aqui nas páginas anteriores também disse que todas as nossas escolhas, as nossas decisões, elas são baseadas no amor ou no medo. E quando ele deixou se guiar pelo medo e entendeu que confundiu amor com apego, ele tornou-se até fisicamente o próprio demônio. Eu acredito que é aquela cara ali que ele tem, não é? E aí ele dizendo que então é mais fácil, e como foi difícil para ele, acredito. Então é mais fácil a gente, não é tão difícil ser como Cristo, Buda, é mais difícil ainda ser como esse demônio que nós idealizamos, nós criamos, porque no livro lá, Mais Esperto que o Diabo, ele explica que o demônio só existe na mente de quem acredita nele e quem abre a mente para ele entrar é o medo. Mas vamos ver como é que Deus continua aqui. Você é bondade, misericórdia, compreensão, paz, alegria e luz. É perdão, paciência, força, coragem, um auxílio em caso de necessidade, um conforto no sofrimento, uma cura para as feridas, um mestre nos momentos de inquietação. É a sabedoria mais profunda e a verdade mais elevada, a maior paz e o amor mais sublime. É tudo isso, e em alguns momentos da sua vida você se conhece ou você se conheceu como essas verdades. Escolha agora conhecer-se sempre como elas. Palavras de Deus, gente. Quer dizer que tudo isso que a gente está pensando, se a gente está se sintonizando ali com o mal, achando que aquilo que nos disseram, que nós somos pecadores realmente, que é só desse jeito, que nós tivemos que ser lavados no sangue de Jesus Cristo e ainda assim tem um monte de gente que não entendeu. E quando a gente acredita nessa separação, nessa coisa tão triste, nós estamos negando essa essência grandiosa, maravilhosa, amorosa que nós somos, o amor perfeito, o amor incondicional. Nós não entendemos absolutamente nada da mensagem de Jesus Cristo e dos outros mestres que Deus citou. E agora ele trazendo a mensagem através desse livro. Ali o poema de um padre francês, que eu já citei aqui, eu vou Jean-Pierre, eu esqueci o sobrenome, ele diz que quem acredita em religião, quem segue dogmas, encontra o sagrado, o divino, Deus em apenas um livro. Livro esse que pode até ter sido deturpado, pode ter sido tirado algumas coisas, como Deus diz aqui nas páginas anteriores a esse. E quem tem espiritualidade, quem entendeu a verdadeira religião que Cristo veio ensinar, que é a religião do amor incondicional, onde todos estão juntos na mesma caminhada e todos vão chegar no final, como Deus deixou claro aqui, ele não se importa com o nosso trajeto, porque todos vão voltar para ele. E aí, então, quando a gente entende isso, a gente percebe que esse amor que a gente é, que ele está dizendo que a gente é verdadeiro. E aí a gente entende que a gente pode
está sendo o melhor que a gente é e não está se julgando e se condenando a ser, como ele disse ali atrás, o demônio inventado por nós mesmos. E então, gente, é dessa forma que o Neil Walsh conclui o 3º capítulo, onde Deus respondeu apenas uma das 13 perguntas dele. Deus respondeu essa primeira pergunta dele, que é: quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? Eu acredito que Deus já tenha respondido, porque no 4º capítulo o Neil Walsh começa assim: puxa vida, como o Senhor me inspira. E depois dessas palavras de Deus, eu acredito que todos nós podemos ficar inspirados, não é, gente? Então eu espero que vocês venham comigo para a gente dar continuidade a esse livro, entrar no 4º capítulo. E se você gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver outros vídeos de livros como esse que eu tenho lá, e aproveitar e se inscrever, eu também fico muito grata, tá bom? E até o próximo vídeo, então, tchau!